A paz do Senhor Jesus, mais um café com Jesus nesta manhã, mais um devocional para você. Gênesis capítulo 39, versículo 21. Hoje, dia 7 de dezembro, nós iremos falar sobre o silêncio de Deus. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre José e sobre como Deus agiu na vida de José e sobre como Deus foi bondoso com José, mesmo em meio a tantos problemas, mesmo em meio a tantas dificuldades que José passou, mesmo em meio a ele sendo traído pelos próprios irmãos, o Senhor foi bondoso com ele. Quando olho para José, tenho a impressão de que ele era uma daquelas pessoas que sabe sofrer, ou seja, passa pelo sofrimento com fé e esperança. O narrador não diz que o Senhor teve um encontro miraculoso com o filho caçula de Jacó. Deus, ele não se revelou a José de forma que ele se revelou aos patriarcas antes dele, ou seja, Deus tem uma maneira diferente de falar com cada um de nós. Deus, ele falou com Abraão de um jeito, falou com Isaac de um jeito, falou com Jacó de outro jeito, e José, filho de Jacó, Deus falou de outra forma, né? José, ele passou por uma provação muito grande que talvez outras pessoas não conseguiriam passar. E você vai ver que no final dessa história ele saiu vitorioso e ele ainda ajudou a sua família, ele ainda foi bondoso com seus irmãos. Deus não se revelou a José de forma que se revelou aos patriarcas. Entretanto, é dito 3 vezes que o Senhor estava com José. Então José conseguiu passar por essa tribulação que ele passou, por essa prova. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Então tudo que nós passamos, todas as dificuldades que nós passamos, nós só conseguimos passar porque estamos com o Senhor, porque o Senhor está conosco, porque Ele está nos guardando. O Senhor estava agindo em silêncio de forma que sua vontade fosse cumprida na vida de José. Silenciosa providência. Olha só, a providência de Deus foi silenciosa. José, ele realmente precisou passar por todo aquele aperto que ele passou. Ele realmente precisou passar por tudo aquilo. Tem coisas que você passa na sua vida que você talvez fala, meu Deus, eu não precisava passar por isso. Isso não foi necessário. Mas isso foi necessário. Esse foi o processo que você precisou passar. Cada um de nós temos que passar pelo nosso processo. Cada um de nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos passar por dificuldades também. A nossa vida não é só coisas boas. Nós precisamos passar por dias ruins. Isso é necessário na vida do ser humano. Aí talvez você me questiona, mas eu não preciso, mas para que eu vou precisar passar pelo dia mau? Nós todos precisamos, porque é no dia mau que nós aprendemos as melhores lições. É no dia mau que nós aprendemos a clamar ao Senhor com mais intensidade. É no dia mau, talvez você não entenda isso que eu estou falando aqui, mas é no dia mau que você faz as melhores orações, você faz as orações mais bonitas. É no dia mau que você se aproxima mais de Deus. É no dia mau que você consegue tirar lições preciosas. Então não despreze o dia mau. Muitas vezes Deus ficará em silêncio diante das nossas perguntas. Olha só, o silêncio de Deus é doloroso, mas também é necessário. Você vai entender que também é necessário o silêncio de Deus, porque Deus, ele não vai te responder a todo momento. Ele não vai responder todas as suas perguntas. Você vai ter que descobri-las. Julgamentos que Ele está nos ignorando. Então, às vezes a gente pensa que Deus está nos ignorando e não. Ele está nos dando uma grande lição. Mas Ele nunca estará inerte, contemplando sadicamente nossa dor. O silêncio de Deus não significa a apatia de Deus.
Ele está conosco, Ele tem nos tratado com bondade quando rimos e quando choramos, quando erramos, quando acertamos, ainda que não o vejamos, ainda que não o sintamos, Ele sempre está. Então Deus, Ele sempre está do nosso lado, independente se nós estamos passando por dias ruins ou dias bons, Ele sempre está passando conosco. Ele consegue sentir a nossa dor. A providência está agindo nesse exato momento para cumprir o seu propósito na minha e na sua vida. E mais do que nos tornar bem-sucedidos em alguma área, seu trabalho, maior é nos tornar semelhantes a seu Filho, pela graça. Sendo assim, ainda que não tenhamos aprendido a sofrer, persistamos em aprender a descansar confiadamente no Senhor, que não descansa enquanto não nos transforma. É muito forte isso daqui, pessoal. Olha, sendo assim, ainda que não tenhamos aprendido a sofrer, nós precisamos aprender a sofrer com Deus. Nós precisamos aprender a sofrer. Persistamos em aprender a descansar confiadamente no Senhor, que não descansa enquanto não nos transforma. Glória a Deus. Deus, Ele vai nos transformar através do sofrimento. Talvez você não está entendendo o que eu estou tentando dizer, mas quem já passou por algum sofrimento e buscou a Deus sabe que o sofrimento transformou. O sofrimento, ele nos transforma. Então, talvez você está sofrendo alguma coisa na sua vida. Você está revoltado com Deus, você está sofrendo. Mas Deus, Ele quer... E se Deus quiser te transformar através desse sofrimento? Porque Deus tem as maneiras dele de tratar com o ser humano e Ele sabe a maneira certa. E uma das maneiras que Deus usa para tratar o ser humano é o sofrimento. É o sofrimento. É através do sofrimento que o ser humano aprende, né, as mais belas lições. Então, mesmo em silêncio, Deus está com você, trabalhando por você. Confie. E não é que Deus goste do sofrimento. Deus não se agrada do sofrimento do ser humano. Mas às vezes ele é necessário, às vezes Deus precisa nos quebrar. Quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, né? Nariz empinado, tudo isso Deus quebra através do sofrimento, através de uma provação, né? Então, que nessa manhã você venha aprender essa lição. Deus está com você a todo momento, independente se você está passando por um dia mau ou se você está passando por um dia bom. Aprenda essa lição no dia de hoje. Amém? Seja abençoado você, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, receba a proteção do divino nessa manhã. Amém?